A live de hoje, a live dos ilimitados. Hoje é uma live super especial, uma presença internacional que eu quero que vocês tenham acesso a essa pessoa que está aí transbordando, transformando a vida de várias pessoas através da própria vida dela. Ou seja, é uma mentora de vida e de negócios, onde a gente hoje vai abordar esse assunto, que é o assunto como acessar, viver o ilimitado de Deus na sua vida. Bem-vindo ao Lucileu da Terapeuta, bem-vindo à nossa live. Você vai ter acesso agora a uma empreendedora, uma empresária, uma mãe, direto da Suíça, presença internacional. Hoje eu sou sócio e principalmente estou trabalhando junto com ela, aprendendo bastante. Ó, ela chegou aqui, já vou mandar o convite para você. O Lucileuda entrou aqui, ó, Fátima. Lucileuda é minha aluna da mentoria digital na prática e é profissional da área da beleza. Deixa eu mandar o convite aqui para Fátima. Cadê? Oi. Oi, oi, Boa tudo noite aí, bem? né? Na Suíça Nada, já é boa de noite, aqui no tarde. Brasil Boa ainda é tarde de ainda. dia. Ainda é boa tarde, tá? Nós estamos, são 16 horas. Vou só dividir aqui essa live com algumas pessoas para que nós Sim, eu possamos também. estar compartilhando esse conhecimento, compartilhando, né, esse momento com essas pessoas. Então, deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. E Sim, assim, já vou vamos todo pedindo mundo. também às pessoas que estiverem por aí, se puderem compartilhar, clica no aviãozinho, já manda para as pessoas da sua lista. Eu tenho certeza que nós vamos poder ter um momento bem gostoso juntos, tá? Eu estou aqui da Suíça, ou agora são 16 horas e 11 minutos, né? Nós temos aqui um fuso horário, mas é muito bom estar com vocês. Obrigado, Michel, por esse convite, obrigado por esse momento. Sim, Espero, de fato, fazer diferença nessa tarde com o sim, nosso conhecimento, né? Que nós sim. possamos, de fato, levar a mensagem para essas pessoas maravilhosas. Deixa eu só arrumar aqui pro celular para tocar ainda. Então, Deixa eu tripézinho. Uma bem-vinda, escritora. bem-vinda, Sara Messias. A Sara é uma pessoa que está aqui na Europa também, mora por aqui, também está participando do nosso, dessa premiação, né? Ela está participando como escritora, melhor escritora do Brasil no mundo. Então, eu já fui lá, já fiz a votação, tenho certeza que ela será a campeã nesse quesito. Ela está na Itália, olha que maravilha. Então, nós Sim, temos pessoas aqui da Itália, pessoas do Brasil, pessoas de Portugal. Nós vamos aqui alcançando sim. nações, né? Então, assim, levando essa mensagem para nações. Obrigada, Sara, pela sua presença. Ana Cleia, seja muito bem-vinda. Já vão compartilhando aí essa live com as pessoas que vocês conhecem, para que nós possamos, de fato, alcançar o maior número de pessoas. Por que isso? É só para alcançar? É só para fazer número? Não. É porque nós acreditamos na transformação a partir daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, do que nós vivemos. Então, eu quero dividir com vocês experiências reais, vivenciadas, tá? Tanto eu quanto o Michel, nós estamos vivendo essa transformação, nós estamos todos os dias levando essa mensagem, e é isso que nos alegra, ver pessoas, ver vidas sendo transformadas todos os dias. Ana Luísa, meu amor, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, uma ilimitada maravilhosa. E então, Michel, vamos de perguntas e Sim, respostas. Gente, vamos fazer o seguinte, tá ouvindo direitinho? Vamos fazer o seguinte, sim. nós vamos fazer aqui uma live bem mais interativa, tá? Nós vamos falar da ilimitação, vou ficar aqui para vocês me responderem e o Michel vai começar a fazer as perguntas agora e vocês também fiquem
à vontade para fazer perguntas a respeito do que é que tem te limitado, tá? Eu quero que você olhe em torno de você e você comece de fato a se perguntar o que tem te limitado, o que tem te deixado preso no estado em que você está. O que te prende nas condições que você está? O que te prende na família ou no grupo que você está hoje? O que te prende nessa mentalidade? Tá? Então, assim, vamos começar já fazendo essas perguntas. Se você puder me perguntar o que você tem dúvida, o que você quer saber a respeito da Fátima Diniz, como eu fiz para chegar aonde eu cheguei, o que eu faço da minha vida, né? As pessoas às vezes perguntam, Fátima, você trabalha com o quê? Eu trabalho hoje, tá? Eu não sou mais CLT, trabalho de casa. Na verdade, nesse exato momento, não estou trabalhando, estou de recuperação, fiz uma cirurgia, estou me recuperando, graças a Deus. Mas eu trabalho prestando assessoria para empresas, tá? Pequenas empresas que estão querendo alcançar níveis maiores no mercado, eu chego e eu coloco ali o meu conhecimento, a minha expertise e faço com que essa empresa decole. Trazendo conhecimento, trabalhando em primeiro lugar a mentalidade do dono da empresa, porque a empresa grande é a empresa que tem um líder grande, que pensa grande com a mentalidade de evolução e exponencialidade. Sim. Então vamos começar fazendo algumas perguntas, porque é exatamente aquilo que eu pus no tema lá. O tema que eu pus lá foi como você acessa o ilimitado de Deus e o ilimitado em todas as áreas da sua vida. Então, pra você ver, só essa conexão que eu e a Fátima tem, se eu fosse limitado e a Fátima fosse limitada, a gente nunca teria se conhecido. Eu estou aqui no Brasil, ela está lá na Suíça. Então, se eu tivesse colocado uma barreira, porque o que acontece, tem muitas pessoas que querem viver, a pessoa fala que quer viver, quer ter resultados extraordinários, mas ela está vivendo a mesma vidinha, frequentando os mesmos lugares, não está fazendo algo diferente. Então, a primeira coisa, você tem que estar aberto a novas oportunidades e principalmente aliado com seus princípios e valores. Como que começou essa conexão minha e da Fátima? A gente estava dentro do mesmo grupo, lá eu já tenho o hábito de transbordar, ajudar as pessoas. Aí, através das minhas mensagens lá, a Fátima viu, ela foi e me mandou uma mensagem no Facebook, e aí a gente fez uma chamada no vídeo e a gente alinhou. Eu expliquei qual que eram os meus valores é Deus e a minha família. E aí, com isso, alinhou. Porque até para você, na hora que você fosse conectar com uma pessoa, ontem, a hora que eu fiz a live lá à noite, 10 horas da noite, o rapaz lá, eu até convidei, os dois vai estar com a gente lá no Clube dos Ilimitados, eles vai dar uma aula, o Marcelo e o Carlos. E aí ele falou que ele passou por muitos, como é que chama? Muitos percalços, ele ganhou muito dinheiro e principalmente ele contratou pessoas erradas, porque ele não tinha definido, eu quero contratar, eu quero ter pessoas aqui que estão na mesma frequência, os meus princípios e valores. Então, com isso, ele trouxe pessoas que, às vezes, a pessoa valorizava o dinheiro e não valorizava as pessoas. Aí ele aprendeu e hoje, as pessoas que estão lá, ele faz 3 perguntas. Tipo assim, para saber se o coração da pessoa é ensinável. Ele faz 3 perguntas para um barbeiro que quer entrar lá aprender com ele. Primeiro, qual que é seu sonho? O que você não abre mão? E o terceiro é se a pessoa, tipo assim, tem conexão, tem intimidade com Deus, não é uma pessoa do mundo. Aí se a pessoa responder essas 3 perguntas, aí sim, ela tá, tipo assim, apta para ele começar a ensinar ela, de fato, ela ter a própria identidade, que a história dele, eu não sei se eu compartilhei com você, ontem ele contou, ele desde novo, dos 16 anos, ele foi morar na rua. O Carlos foi morar na rua, então ele morou na rua por muitos anos, hoje ele tem 41 anos, e aí, hoje, ele pega jovens que estavam no mundo das drogas, do álcool, dos vícios, e dá a oportunidade de aprender uma profissão e, principalmente, ensinar os princípios e valores. Tanto é que lá, a barbearia dele, lá, eu até falei, quando eu for no evento aí, quando a gente estiver lá no evento, ele é em Barueri. E aí ele falou como que ele conseguiu acessar, como que ele hoje corta o cabelo do Pablo Marçal da equipe, como que ele vai na casa do Marcos Paulo, tudo. Só que ele até falou, não, é porque primeiro eu tive que passar por essa transformação. Ele falou que lá atrás ele ganhava muito dinheiro e não tinha.
ele passava as noitadas, ganhava às vezes 100 mil no mês, gastava 10 mil numa noite, a vida dele destruída, ficava aquele alto e baixo. Então a pergunta que eu tenho para você, a pessoa que quer viver esse ilimitado, extraordinário na vida, qual que é assim o pilar principal? Não a pessoa ser por fora, mas primeiro o ser. Qual dica que você tem aí para ela? Michel, eu sempre falo que não tem como você construir nada, tá? Que já não seja fundamentado, tá? Tudo que já existe nesse mundo hoje, ele existe no mundo espiritual. Então, a primeira base, ela está no espiritual. Então, assim, você quer construir algo grande, vá para o mundo espiritual e acesse tudo aquilo, se conectando com a sua essência verdadeira. Então, por que as coisas tendem a dar tanto errado para as pessoas? Porque você está criando uma roda, sendo que a roda já existe, tá? Então, assim, para de querer inventar a roda, só entenda que ela já existe e acesse aquilo que já é seu. O mundo espiritual, ele é muito mais presente, ele é muito mais potente do que qualquer pessoa pode imaginar. Ah, eu não acredito nisso. Não tem problema, você pode continuar com as suas crenças, você pode continuar vivendo a sua vida. O mundo espiritual não vai deixar de exercer as leis espirituais simplesmente por a sua falta de crença. Se você acredita ou se você não acredita, ele continua sendo potente. E as coisas continuam acontecendo, você acreditando ou não. Não é a sua falta de crença que invalida o poder que existe no mundo espiritual. Então, quando eu quero acessar algo grande, o primeiro passo é o ser, tá? É a base, é ali naquela pirâmide, onde eu ensino tanto nas minhas aulas, nos métodos, né? Então, primeiro é o ser. Quando eu entendo que primeiro é ser, eu fundamento a minha parte no espiritual e a partir daqui eu posso construir aquilo que eu quiser, porque eu sou uma com Cristo, eu sou a imagem e semelhança de Deus, então o ser é a parte mais importante. A caminho do meu fim de semana prolongado. Aproveita bastante, Clara, aproveita bastante. Clara, seja muito bem-vinda, tá? A Clara é uma das mais novas mentoradas, né? E hoje é membro do Clube dos Ilimitados, se tornou membro. Sim. E é um prazer estar caminhando com você, viu, Clara? Um prazer mesmo. E o que eu falo sempre é o seguinte: não adianta nós estar o tempo todo, nós estarmos, né? O tempo todo querendo focar no ter sem antes ser. Júlio, meu amigo, estou precisando falar com você, né? A nossa viagem, os nossos projetos aí de Israel, nós estamos precisando conversar. Mas, então, o primeiro passo é focar no ser. Quando eu entendo quem eu sou e clarifico a minha identidade, o meu propósito, ele é revelado. Então, grande parte dos bloqueios, grande parte das minhas crenças se quebram e eu começo a me enxergar como Cristo me enxerga. E aí, grande parte das dificuldades deixam de existir. Eu começo a entender que, de fato, é possível, que eu posso, porque a palavra de Deus faça tudo posso naquele que me fortalece, né? Ela fala sobre isso, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é você entender que a primeira base, o primeiro pilar é o espiritual. Aí eu venho com o segundo pilar, que é a inteligência emocional, né? Como você já sabe, trabalhar as emoções para direcionar e saber gerenciar, desenvolver um estado emocional, né? Me conduzir para os estados emocionais que me favorecem para cada momento da minha vida. Mas tudo isso é uma questão de processo. Então, existem os processos. Eu trabalho muito com um tripé, tá? Que eu falo que é o tripé da prosperidade. Né? Então, quando nós trabalhamos o tripé, nós trabalhamos o espírito guiando as emoções, que as emoções conduzem o corpo que te leva a essa abundância. Então, é bem interessante. Você que não conhece ainda os meus programas lá dentro do Clube do Ilimitado, tá? Do Clube dos Ilimitados, né? Vai a pessoa engolindo as letras aqui. Tem esse curso gravado para as pessoas que já são membros, né? Pode ir lá que tem o tripé ou as chaves, tá marcado lá as chaves, né? As chaves da prosperidade. Sim, sim. E o tanto que é importante isso que você está falando, né?
Ontem foi um dia bem. Eu tive várias coisas, né? Praticamente participei de duas mentorias, uma que eu fiz, a outra que a gente participou dentro do Clube dos Limitados, e eu fiz duas lives também. Então, foi um dia inteiro. O normal, hoje eu estava cansado, o meu corpo estava cansado, mas hoje, pra você ver, quando a gente está vivendo no nosso propósito que Deus colocou dentro de você, não é, o meu corpo físico está cansado, mas é Ele que me alimenta todo dia, é Ele que me dá força. Então, aparentemente, você vê, eu posso estar cansado aqui, mas é Ele que vai me alimentando e vai me usando como um canal para ajudar você. E lá no Clube dos Limitados é exatamente isso. Você que não conhece, Clubes Limitados é isso aí que a Fátima falou, porque não adianta eu querer, por exemplo, ter uma casa, alguma coisa, se primeiro eu não mudar. Eu tenho que mudar aqui dentro, através da minha mudança, e é um processo, porque imagina, tudo que foi construído na sua vida, desde que você nasceu até a idade que você tem agora. Não tem como, através de uma aula, de um curso, você falar, nossa, resolvi tudo na minha vida. Não, é um processo. Para a gente nascer, não leva 9 meses para uma criança nascer, da mesma forma é que você vai tendo a consciência, que é isso que a Fátima traz. Primeiro você tem que ter a consciência do seu comportamento, das raízes, o que está fazendo você chegar nesse ponto. Ah, por que eu estou me auto-sabotando? Por que eu estou... quando alguém, por exemplo, eu tenho um negócio, eu até conversando ontem com o meu vizinho, fazia tempo que eu não conversava, e ontem o Deus usou, e ele até se abriu, ele até falou, Michel, eu vou ser claro para você, eu estava ali, eu estava usando droga, eu estava bebendo, e aí, por que ele foi para isso? Aí ele foi me contando, eu fui só através das perguntas. Aí que ele falou, ó, de manhã a minha tia bateu aqui e falou, nossa, o rancho dela foi vendido, né? E aí ele tinha arranjado um comprador pro rancho dela. E aí ele, tipo, aí ele falando aquilo lá, eu falei, ó, tá vendo, Israel? É porque as pessoas pensam que ela tá bebendo, que ela tá indo para algum vício, só que aquilo ali é uma fuga do estado emocional. Você ficou frustrado de manhã porque vendeu, e se não estava no seu controle, o rancho era dela. Ela podia vender para ela quem ela quisesse. Então, você estava carregando um fardo que não é seu. Aí, com isso, você se frustrou de tarde, você falou, vou encher a cara, não sei o que, eu perdi essa comissão. Só que aí, o que aconteceu? Mais tarde, essa mesma pessoa que vendeu o rancho, tem uma outra pessoa que ligou e falou, Israel, eu preciso comprar um carro. Então, você vê, por isso que é importante a gente viver debaixo do favor de Deus todo dia. Porque ele até, uma das coisas que ele falou, que foi sincero, ele falou, eu tenho intimidade com Deus. A hora que eu estou ali no meu íntimo, eu estou ali chorando, mas eu estou falando, rasgando o meu coração. Eu não sou religioso. Estou ali rasgando o meu coração e eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Porque esse é um dos códigos muito importantes que até a Fátima falou lá. Que eu aprendo muito, que ela falou isso. A diferença entre talvez você se tornar um mero frequentador de igreja e de você ser lembrado por Deus, sem ter intimidade. Fala para as pessoas como que ela consegue de fato ter essa intimidade. Uma coisa é intimidade. Intimidade é Deus saber, ó, eu sei quem é o Michel pelo nome dele, eu conheço ele, e principalmente todo dia ele é imagem e semelhança minha. O que você tem a falar? Porque eu descobri foi no ano passado, eu descobri que eu era religioso, mesmo na igreja há 15 anos, eu não tinha um relacionamento de verdade, íntimo com Deus. Michel, você acredita que eu vejo isso todos os dias, eu presencio isso todos os dias. Pastores religiosos, frequentadores de igrejas que são religiosos. Então, assim, as pessoas elas estão tão preocupadas com o que o pastor, com o que o irmão vai falar a respeito dela, que ela esquece de ter um relacionamento com Deus. E a base da religião, tá? A religião, só para quem não sabe, religião quer dizer religar, tá? O homem, ele foi criado para andar lado a lado com Deus. O homem, ele foi criado, desenvolvido, porque quando Deus, ele criou o mundo e ele falou assim, vou criar alguém para andar comigo, para ter relacionamento comigo. Todas as tardes, no final do dia, Deus vinha ter com Adão, para ter ali aquele momento com Adão e ter relacionamento com ele. O que é ter relacionamento? Amizade, falar, trocar uma ideia. E aí, como é que tá? Tá gostando? O que você fez hoje? Relacionamento. E aí, num certo momento, Adão, pelo pecado, fez o quê? Se afastou. Criou um buraco aqui. Aonde tinha um relacionamento, deixou de ter, já não tinha mais ligação, ele já não tinha mais aproximação. E aí o que aconteceu? Deus, tá?
ele já tinha ali um plano perfeito, porque quando as pessoas elas acham que estão surpreendendo Deus, as pessoas não surpreendem Deus. E aí, o que que Deus fez? Deus ele trouxe o filho amado dele para religar e trazer essa aproximação de novo, quebrando esse vácuo que tinha aqui, que impedia esse relacionamento perfeito de Deus e o homem. Porque o homem já não tinha mais autorização, autoridade para chegar diante de Deus para falar, por causa do pecado. Então, quando Cristo vem retirando o pecado do mundo, ele traz de volta a possibilidade de Deus ter relacionamento com o homem e o homem com Deus novamente. Tá? Vocês vão dando um sinalzinho, gente, se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo, ali, ó, aperta nos coraçãozinhos, só para eu saber que eu estou falando coisas que vocês entendem. Se não estão entendendo, coloca que não estou entendendo, tá complicado demais, e eu vou tentar falar numa linguagem mais clara, tá bom? Então, assim, vamos interagindo, porque eu gosto muito de dar aula. Eu acho que eu nasci para ser professora, né? Eu gosto de olhar na cara das pessoas, é por isso que a gente escolheu esse método agora, né, Michel? De olhar ali, tá dentro da sala, porque eu olho e vejo as pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de me relacionar. Então, quando eu for falando, que for dando aí, você fala assim, uau, uau, ou você coloca mesmo o uau, ou você enche de coraçãozinho aí, só para eu saber que você está entendendo, tá bom? Então, esse relacionamento com Deus, ele foi reestruturado, o homem e Deus, quando Cristo pagou o preço na cruz, tá? Então, é um relacionamento que foi reconstruído. Porém, as pessoas ainda não sabem dessa reconstrução. As pessoas elas estão vivendo como se precisasse pagar um pedágio para alguém para poder se relacionar. Aí eu ligo para o Michel e falo, ô Michel, faz o seguinte, ora aí, pede para Deus que eu estou sentindo muita dor. Pede para Deus curar essa dor. Aí o Michel, muito sábio, fala assim, Fátima, Deus não é o seu pai? Sim, ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Nós somos só irmãos. Sim, mas por que eu tenho que falar com Deus se você própria pode falar com ele? Você entendeu onde é que está a diferença? Eu posso me relacionar com Deus da mesma forma que o Michel pode, da mesma forma que o bispo não sei lá das contas pode, da mesma forma que o pastor cheio do belangudango pode também. Então, assim, nenhuma pessoa tem mais poder que você. A sua oração, ela é a mais poderosa. Por que a sua oração é a mais poderosa? Porque você vai falar aquilo que de verdade está no teu coração. Deus, ele está te ouvindo o tempo todo. Então, ter um relacionamento com Deus, que é uma das partes principais, não tem como você desenvolver no campo espiritual se você não tiver um relacionamento. Imagina que eu me caso, tá? Eu vou falar isso porque eu sou solteira, tá, gente? Então, assim, imagino que eu me case. E aí, na minha lua de mel, eu pego o meu marido e eu falo, eu vou deixar o meu marido ter a lua de mel dele com alguém. Que relacionamento é esse? Só vou atender aqui. Que relacionamento é esse, tá? Tranquilo. Então, assim, meu marido, eu tenho um relacionamento com ele. De amor, de entrega, de trocar olhares, de falar o que tá bom, o que não tá bom. Imagina eu e o meu marido, tá? Estamos em um problema de casal. Ao invés de chegar para ele, eu chego, né, pro vizinho do lado, que não tem nada a ver com a história, e falo, olha, meu marido tá, de fato, assim, muito difícil, tá complicado, conviver com ele tá chato, porque ele faz isso, isso e isso. Ao invés de trocar essa informação e falar no tete a tete com o meu marido, eu vou falar com as pessoas de fora. Por que eu vou falar com as pessoas de fora se eu posso falar com a pessoa mais interessada no assunto, em resolver aquele problema? Então, a minha pergunta para você nessa tarde é: se você está com uma dificuldade em se relacionar com Deus, você acha que o problema está em Deus ou está em você? Tá? Então, assim, se o problema está em você, o que está faltando para esse relacionamento ser um relacionamento saudável? O que está faltando para você entregar de fato? Porque eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te apontar o dedo, eu estou aqui para falar que eu também.
Fátima Diniz. Passei tanto tempo da minha vida achando que indo para a igreja era que eu ia estar ali agradando. Eu pago o dízimo. Eu sirvo não sei o quê. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Não é as tuas obras que vão te salvar. Não é o que você faz, não é o teu pecado, tá? Porque não existe mais pecado quando você entende que você não é mais pecador. Você até comete erros, mas quando você se coloca diante de Jesus e fala, papai, eu quero ser transformado, ele vai mostrando, ele vai mostrar no teu coração e você vai evitando esses pecados também, você vai evitando esses deslizes, você vai começando a se polir, se corrigir, porque é um processo e ele entende que está tudo certo. Você nasceu numa família cheia de problema, que criou e configurou. Nós somos configurados desde o ventre da nossa mãe para ser pessoas problemáticas. Porque o mundo acha que é desse jeito que tem que ser. Olha, você precisa ser desse jeito para caber nessa caixinha, porque senão as pessoas não vão te aceitar. Isso tudo é mentira. Isso tudo é uma mentira. Você não precisa ser igual ao vizinho, você não precisa ser igual ao seu pai, você não precisa ser igual ao seu irmão, você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Ponto. E basta. Ele te chamou para quê? Fátima, eu não sei. Você vai saber isso quando você clarificar a sua identidade e se conectar com a sua essência verdadeira. Aí você descobre o seu propósito e você começa a viver algo leve. Lá na Bíblia tem uma passagem que fala assim, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Quem anda com Cristo não anda carregado. Quem anda com Cristo não anda o tempo todo cansado. Nossa, mas isso está pesado, isso está difícil. Irmã, mas servir a Deus é difícil. É porque não está servindo a Deus. Desculpa, mas se você estiver de fato servindo a Deus, não é pesado. É desafiador? Sim. É difícil? Não, não é difícil, tá? Eu vou falar para você que é desafiador. Por que é desafiador? Porque você tem que fazer o teu espírito, tá? Tá sempre conectado ao Espírito de Deus e o Espírito de Deus conectado, olha, o Espírito de Deus conectado ao meu espírito, o meu espírito, ele vai estar aqui conectado com as minhas emoções embaixo. As emoções, tá? As emoções, o que são as emoções? É a minha alma, tá? A minha alma, ela fica aqui embaixo do meu espírito, não em cima do meu espírito. Quando a minha alma ela está embaixo, o meu espírito governa sobre ela, governa sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. Esses dias para trás eu ouvi alguém me falou assim, mas são os desejos carnais. Essa é a parte mais difícil. Eu falei, quem disse que é mais difícil? O mais difícil é você entender que se você não é carne, a carne tem que te obedecer. Você é espírito. Então, vá lá em Gálatas. Gálatas está mostrando claramente quais são os frutos da carne e quais são os frutos do espírito. Para quem aqui não tem o ato, leia Gálatas. Leia o livro de Gálatas. É 6 páginas, é 6 capítulos, é muito curtinho, tá? Então, assim, pega tudo que tem lá dentro, fala, vou colocar em prática. Não é só ouvir, é praticar aquilo que você ouve. Então, vai em Gálatas e dá uma olhada. O que é da carne e o que é do espírito? Por que eu tenho que fazer as vontades da carne, sendo que a carne está aqui na parte de baixo? Olha, o Espírito de Deus conecta com o meu espírito, que o meu espírito governa sobre as minhas emoções vai dominar sobre o meu corpo, e o meu corpo, ele é obrigado a fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, que é o desejo de Deus, cumprir o meu propósito. Qual é o teu propósito, Michel? Meu propósito hoje é transbordar aí na vida das pessoas, é viver a minha transformação, através da minha transformação, que as pessoas vão ver. Porque até uma das coisas que é importante é as pessoas analisar de que você está se alimentando. Assim como a gente alimenta de água, de alimento físico, você tem que ver qual alimento você está jogando aí para dentro. Talvez você
fica vendo televisão, fica vendo noticiário, você está jogando todo esse lixo para dentro. E não, na hora que você abrir sua boca para falar com uma pessoa, vai ser esse lixo que vai sair. Porque, por exemplo, tem pessoa que fala, eu gosto de ver noticiário, mas você precisa de ver a mesma notícia 3, 4 vezes em jornais diferentes. Nossa, aquela violência toda. Aí na hora que você for conversar com uma pessoa, principalmente se for mãe ou pai, você vai estar jogando aquele lixo para sua criança. Você vai estar cheio de medo seu, e aí aquela criança vai falar, não vou deixar meu filho ir para o passeio da escola, porque eu vi que aquele bairro está muito violento. Então aí você tá tipo, colocando vários bloqueios dentro da sua criança. Então é muito importante se conectar com fatos. Você que é igual que a Fátima acabou de falar. Como que faz você ter uma intimidade de verdade com Deus? Você tem que conectar, se alimentar disso. Pessoas que vivem, não pessoas que parecem. Então, porque aqui na internet você tem que tomar muito cuidado. Porque talvez você comece a seguir tal pessoa, mas você tem que ver assim, como que é aquela pessoa nos stories, como que é aquela pessoa de verdade. Eu já tive a oportunidade de conhecer ela em algum evento presencial, aquela pessoa realmente é aquilo que ela mostra, porque é que às vezes a pessoa constrói uma imagem muito grande, e aí você fica tipo assim, nossa, aquela pessoa lá, eu admiro ela, aquela pessoa lá é a minha referência, mas será que ela é de verdade daquela forma? Porque senão você vai estar, tipo, construindo um castelo na areia, que eu até falei ontem com um rapaz lá, que ele falou que na época que ele não tinha a base, ele construía muito mais caía, porque ele não tinha um alicerce. E aqui na nossa vida da mesma forma. Eu tenho que ter um alicerce e o nosso maior mentor é o Jesus Cristo. Como ele falou, você tem que se alimentar, ser mais de semelhança dele. Para de ficar, até uma das pessoas, a Ana Cleia mesmo veio aqui na loja esse dia, eu falei com ela, né? Ela falou, eu tô procurando uma casa tal. Aí eu até falei, eu sei que você compartilha muitos stories de muitas pessoas aí, que é tipo referência para você, mas eu falei, você tem que ser você mesma. Você, a hora que conversa comigo, com a Fátima, você é uma mulher poderosa. Deixa as pessoas conhecer quem é a Ana Cleia. Eu sei que é legal você pegar, ver, inspirar em outras pessoas, mas você que tem que transbordar, você que tem que ser você mesma. Eu posso, tipo, ter um mentor, outro, mas eu tenho que vir aqui e transbordar, eu de fato ser transformado, porque senão eu vou ficar a vida inteira vendo aquele mentor batendo palma para ele e nunca vai falar, agora é minha vez. Não, agora é sua vez, ser mais semelhante de Deus. Ativa e principalmente se coloca à disposição. Como que eu conseguia aí hoje ajudar a Fátima, a trabalhar com a Fátima? Porque eu me pus à disposição de Deus. E outra, às vezes a pessoa tem a consciência, nossa, só se eu tiver numa posição de alcançar milhares de pessoas que eu consigo fazer diferença. Não, faz diferença numa alma, numa vida. Num bate-papo aqui, eu faço a diferença. Se uma palavra que eu falar para essa pessoa já transformou, já tocou, foi Deus falando para ela. Então, através disso, Deus vai transformar outras pessoas, que às vezes você está querendo alcançar o sucesso, deu limitado, sendo que primeiro eu tenho que construir a base, não é? Porque é exatamente isso. A Fátima está no processo aí de transformação desde 2012, né? Acho que é 2012. Então, e o outro também. A hora que você começar nesse processo de transformação, você tem que ter coragem para ir até o fundo. Porque tem pessoa que na hora que toca na ferida, ela, não quero mexer com isso, não, que eu estou me sentindo mal, não sei o quê. O que você tem a falar para essas pessoas? Que a pessoa começa a descobrir, nossa, tanto de coisa lá do passado que eu olhei uma versão de mim mesmo que eu não gosto, e às vezes a pessoa está com medo de mexer com isso, entendeu? Michel, isso, você acredita que hoje eu estava eu estava dando uma mentoria para uma pessoa, uma mentoria individual, e a gente conversando, eu conversei com ela a respeito disso. Ela falou assim, mas eu tenho a impressão de que toda vez que eu tento mexer em alguma coisa, que eu começo a fazer uma terapia ou alguma coisa assim, as coisas, ao invés de melhorar, só piora. Eu falei, é normal? Ela falou assim, como assim que é normal? Eu falei, é normal. Você vai limpar uma casa, você tira ou não tira os trem do lugar e faz aquela bagunça para depois arrumar de novo. Você vai arrumar uma gaveta de um guarda-roupa, por exemplo. Você vai só empilhando as coisas em cima ali da bagunça que já está, ou você retira tudo para fora para poder colocar no lugar da forma correta. Na vida espiritual é da mesmo jeito, nas nossas emoções é da mesma forma. Em tudo, você primeiro tem que tirar ali, dar aquela arrumada, ver aquela triagem, né? Ver o que de fato faz sentido para permanecer ali e o que não faz sentido retirar. Então, é normal que você vai sim deparar. Primeiro, porque
você precisa mexer nas dores lá de trás. Segundo, porque o diabo, ele só se incomoda com aquelas pessoas que estão se levantando. As pessoas que estão ali sem incomodar o campo espiritual, tá tudo certo. Não tem por que ele se preocupar. Você não é nem um pouco, como é que eu posso falar? Ameaça, né? Campo espiritual. Então, se você não é ameaça para atrapalhar o reinado dele, por que ele vai atrapalhar ou ele vai tentar paralisar você? Fátima, então você está falando que quando eu me levantar o diabo vai achar ruim? É claro que ele vai achar ruim. Mas se você é medroso demais para não querer, de fato, fazer isso acontecer, aí a sua vida vai permanecer do jeito que você está. Tá? Não é que eu vou sair por aí chamando demônios ou chamando o diabo para vir, para eu poder derrotar. Não. Só que quando você se levanta, sempre vai aparecer guerras espirituais. Eu falei isso com o Michel uma vez, né, Michel? A gente conversando, eu falei, cara, basta eu fazer um evento, basta eu fazer alguma coisa. Eu tomo uma decisão. Olha, um evento X vai alcançar tantas pessoas, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que acontece de imprevistos, coisas ruins, situações para me paralisar, não é desse mundo. O Michel sabe disso. Aí vem problema financeiro, aí vem doença, aí vem notícia ruim, aí vem um monte de coisas para te paralisar. Por quê? Porque você está batalhando no campo espiritual. Tudo acontece no espiritual antes de chegar aqui no natural. Antes do plano físico, já aconteceu no espiritual. Agora é só a sua vez de se posicionar e falar, eu vou fazer acontecer. Eu vou alcançar, eu vou acessar aquilo que já é meu por direito. Um preço altíssimo foi pago. E não é, sabe, justo com o preço, com o sangue de Jesus, que nós simplesmente olhemos para o lado e falamos, foi pago o preço, agora eu vou aqui dormir. Você já tem a sua salvação desde que você confessou que ele é o seu Salvador. A salvação já é sua. Mas sério que você vai ficar nesse mundo, chegou aqui, vai passar por aqui para ter só a salvação, sendo que você tem direito a todas as outras coisas? Viver uma vida abundante, transformar outras vidas, ter uma família feliz, viver o melhor dessa terra, desfrutar de tudo o que esse planeta maravilhoso tem de bom. Não quero isso não, Fátima, porque dá trabalho demais. Tudo bem, não tem problema. É escolha sua. Ninguém está falando que vai ser de mão beijada. Ninguém está falando que é de graça. Tem um preço a ser pago. Qual é o preço? Não é preço de sangue, porque esse já foi dado. É um preço de você levantar e tomar decisões. É um preço de você reagir e parar de ficar colocando a responsabilidade na vida dos outros, a responsabilidade da sua vida nos outros. A culpa é do meu marido. Meu marido, ele não me permite fazer isso. Nossa, esse homem puxa. Mas quem escolheu esse marido? Foi você. Então, se você escolheu esse marido, meu amor, agarra com tudo, trabalha para os dois se transformados junto e bola para frente. Vai largar? Não vai largar porque não é legal. Sabe, sair largando, imagina que cada desafio eu saio largando as coisas para trás. Não é sobre deixar para trás, é sobre você aprender a transformar aquilo que não é tão bom em coisas extraordinárias, em coisas sobrenaturais. É por isso que existe a graça. Olha que maravilha! É por isso que tem a graça para nós nos colocarmos ali e quando a minha força do meu braço não tem mais, é sobre a graça de Deus, é viver debaixo da graça de Deus. Então, quando eu trago, dentro das minhas mentorias, dentro do meu livro, tá? Tá chegando um livro aí fresquinho. Em março vai ter lançamento, tá? O livro, A Base da Riqueza, 5 Pilares para uma Vida Ilimitada. Esse livro fala muito sobre esses 5 pilares, como você estruturar o pilar espiritual, emocional, financeiro, família e network. Tudo isso tem um porquê. Eu não coloquei eles de qualquer jeito, simplesmente porque eu poderia colocar primeiro network, poderia.
Claro que poderia, só que sairia do meu ponto de credibilidade, daquilo que eu acredito, das minhas crenças, da minha base real, sabe? O que eu trago para minha vida, primeiro o espiritual. Então, no primeiro momento do dia, o que é que eu faço, o que é que eu ensino para as pessoas? Ter conexão direta com a fonte, me conectar, orar, ter relacionamento com Cristo, fazer a minha reunião com meu Pai. Esse é o primeiro ensinamento. Faço isso, aí eu vou ensinando, tem vários ensinamentos que eu não vou aqui entrar em detalhes. Mas o que eu quero trazer aqui, para você se tornar um ser ilimitado, descobrir que você já é ilimitado, o único limite que existe sobre a sua vida é você mesmo que impõe. Deus, ele não falou lá na Bíblia, não tem nenhuma passagem na Bíblia que fala assim, você não pode ter um avião. Existem as pessoas que nasceram ricas e as pessoas que nasceram pobres. Quem nasceu rico vai morrer rico, quem nasceu pobre vai morrer pobre. Não existe isso na Bíblia. Então, tudo aquilo que não existe na Bíblia, não existe em lugar nenhum, tá? Então, assim, aonde é que estão os princípios? Todos dentro da Bíblia. A Bíblia fala ao meu respeito que tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando ele fala tudo, é sem limite. É por isso que eu acredito na riqueza sem limite, na riqueza ilimitada, uma riqueza de fato sobrenatural. Porque ele fala o seguinte: fiz todos esses milagres e vocês farão milagres maiores ainda. Olha que engraçado. Alguém aqui já viu alguém fazendo tantos milagres como Jesus? Mas ele fala que nós podemos fazer. Não é? Sim. Então, aonde é que está a limitação? A limitação está aqui dentro. Aonde você fala assim, ele fez porque era Jesus. Não. Se ele falou que você pode, é ele que está falando. Então, você pode. Você pode muito mais. Eu quero fazer uma brincadeirinha aqui antes da gente chegar ao fim. Eu gostaria de pedir com uma frase, tá? Quem está aqui na live, por favor, interaja só para eu conhecer você melhor. Tá sendo um prazer, tá? Estar aqui com vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, tá? Quem é você, tá? Por exemplo, Sara, como você se descreve? Ana Luísa, como você se descreve? Michel, vamos lá, Michel, você também? Como você se descreve? Quem é o Michel? Hoje eu falo com as pessoas, é uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu estou fazendo mentoria individual. Quem é você? Aí a pessoa vem e fala assim, eu sou advogada, contadora, eu sou médica. Não, eu estou perguntando quem é você, eu não estou perguntando a sua profissão. Eu não estou perguntando, é porque o meu filho gosta. Não, eu estou perguntando sobre você, é sobre você. Vamos falar aqui só para saber, de fato, quem é você? Escreve aqui, pessoal, estou escrevendo também. Vamos lá? Quem é você, Sara? Como você descreve quem é a Sara? Quem é a Ana Luísa? Quem é? Vai, caiu aqui? Peraí, o que aconteceu aqui? Pessoal, pode escrevendo aqui. Deixa eu... Será que eu apertei sem querer? Vai. Eu apertei de volta aí. Será que ela vai voltar? Sua imagem e semelhança do Criador. Transbordando. Uau. Dei aqui de novo para a Fátima. Não sei se às vezes deu algum erro. Pode escrevendo aqui, ó. Já escrevi o meu também. É hora que ela entrar. Deixa eu ver aqui. Entendeu? Aceitar. Voltou, né? Ué. Deu erro aqui, falando que não pode participar. Deixa eu mandar de novo. Talvez alguém ligou para ela.
Deixa eu aceitar. Aí, voltou. Oi, Será que oi, eu oi. apertei aqui sem querer? Oi, Bem-vindo, oi, oi. Tá me vendo, bem-vindo. gente? Vocês estão me E vendo? você tá vendo a Eu gente? achei, eu achei que eu já estava online de novo. Eu estava me vendo aqui e eu percebi que eu não estava de novo online. Gente, mas enfim, eu não sei Ó, a não. Rita chegou. Escreve aqui, ó, Rita. A Fátima falou. Escreve aqui. Repete aí, Fátima, o que que a É, pessoa escreveu aqui de embaixo. novo, vamos lá. Eu perguntei quem é você, tá? Eu quero que você escreva em uma frase, não importa o tamanho da frase. Ana Luísa, estou esperando, tá? Quem é você, tá? Sempre que eu começo as minhas mentorias individuais, eu faço 4, 5, 6 perguntas em média para a pessoa. Quem é você? O que você mais gosta, tá? Então, assim, isso faz parte do autoconhecimento. Vamos descobrir aqui se vocês se conhecem verdadeiramente. Quem é você? E quando eu pergunto quem é você, eu não estou perguntando da sua profissão. Ah, eu sou cozinheiro, eu sou cantor, eu sou ator, eu sou pintor. Não. Quem é você? Tá? Então, eu quero Eu vou ler conhecer aqui, ó. Porque você. como você saiu, os comentários tá aqui. Eu vou ler aqui, ó. A escritora Sara Messias escreveu: eu sou iluminada por Deus, né? Aqui escreveu depois, deve ser o corretor. Aqui, Ana Luísa: eu sou amada por Deus. Vinícius: eu sou Deus em forma material, vindo nessa dimensão para governar sobre as hostes espirituais da maldade. Uau! Eu coloquei, né? Eu sou imagem e semelhança do Criador, transbordando o amor dele e ativando pessoas para cumprir seu chamado. Uau! Aqui, Top, top. Rita, ao Bruno, ó. Eu sei o que quero ser, servidor da vontade de Deus, útil, necessário e feliz. Exemplo de pai, marido, filho e profissional. Ana Luísa, eu Mas sou isso, amada Bruno, por é Deus. top, Bruno, muito top, mas você está falando que você quer ser. E quem você já é? Vamos trazer isso para o presente? Isso é tão importante. Eu sou uma guerreira, filha amada. Top. Quando você fala de guerreira, me traz um sentimento ruim, tá? Me desculpem o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar aqui tudo voltado para o que eu de fato vejo, que eu sinto. Então, assim, guerreiro é lindo, maravilhoso, só que guerreiro ele mata. Guerreiro, ele vai para guerrear, muitas vezes sem nem ter conhecimento da causa, do porquê ele está guerreando. Então, quando eu troco essa chave de guerreiro e começo a trazer uma chave de vencedor, vitorioso, alguma outra, tudo drives, tá? São tudo palavras que saem, mas palavras que têm poderes, tá? Então, é bem interessante quando nós mudamos os drives. O que é mudar os drives? Mudar a configuração dos nossos pais, mudar a configuração que instalaram em nós desde o nosso nascimento. Nós nascemos dentro de uma família que nós não sabíamos, né, o que estávamos fazendo, mas aquelas pessoas também, por falta de conhecimento, elas começaram a instalar na gente ali crenças erradas, religiões, foram instalando desejos que não são nossos. Muitas vezes você faz uma coisa que, na verdade, você nem gosta tanto, mas você faz porque você viu os seus pais fazendo. Então, quando você vem para essa consciência de quem você é, de fato, o autoconhecimento, o auto com U, tá? Auto com U é tudo voltado para você mesmo. Então, você olha, você fala assim, por que eu fiz isso durante tanto tempo? Eu me lembro que quando eu era menor, eu ouvia umas músicas chorosas, umas músicas sofridas de sertanejo, e eu falava que eu gostava. Olha o quanto isso é grave. E aí, quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, eu comecei a ter pavor dessas músicas melancólicas, dessas músicas que só traz uma letra de destrução. Ah, eu sou corno, ah, minha mulher me chifrou, ah, não sei o quê. Porque eu ouvia o meu pai ouvindo essas músicas e eu falava que eu amava essas músicas. Eu tinha de cor todos os cantores, as músicas daqueles cantores, eu tinha uma coletânea, eu tinha... Nossa, não existia nada melhor. Então, assim, tá ali, acompanhar e falar que, uau, eu gosto desses cantores. Na verdade, eu não gostava. Eu queria simplesmente replicar aquilo que o meu pai fazia. E quando eu entendi
entendi que eu tenho a minha própria vontade, cara, eu odeio sertanejo. Não é por nada, eu não gosto de sertanejo, me dá pavor, me dá agonia ouvir sertanejo, entendeu? Porque são umas músicas tão sofridas, são algo tão choroso, e quando eu entendi que tudo aquilo que eu coloco para fora, falando, verbalizando, acontece, eu estou profetizando maldade, malícia, eu estou profetizando desgraça, sofrimento o tempo todo na minha própria vida, achando que isso é romântico, achando que isso é legal. Então eu comecei a mudar esses pensamentos que mudam os meus sentimentos, mudando o meu hábito, mudando as minhas ações, mudando então ali para onde eu vou ser direcionada. As minhas emoções me guiam, tá? Então, quando eu tenho essas emoções melancólicas, tal, eu vou fazer o quê? Vou beber, vou fumar, vou fazer um monte de coisa que, na verdade, não era aquilo que eu faria se eu tivesse com as minhas emoções trabalhadas de forma diferente. Sim, sim. A Lucileuda, ó, das músicas, né? Tudo é banalizado, uma proporção maior, totalmente o contrário. Sim, exatamente, que você tem que tomar muito cuidado, que é o alimento. Até lá, vocês estão aqui ainda não baixou o e-book 15 Hábitos para uma Vida Milionária, ele é um e-book gratuito, só ir no link da bio da Fátima. Lá tem uma parte que até, eu vou fazer uma pergunta aqui, igual a Fátima falou aí das músicas. E a importância também da sua alimentação, que lá dentro do e-book tem uma parte que praticamente assim, a Fátima fala, qual a alimentação que você está tendo na sua vida? É uma alimentação saudável ou uma alimentação toda desregrada? Porque dependendo do alimento que você comer, você não vai ter energia. E outra, o seu corpo, você quer fazer manutenção dele, quer ter colesterol, tudo saudável. Então lá tem uma parte que a Fátima coloca lá e bem em detalhes. O que você tem a falar assim, da alimentação, além do que a gente ouve, do que vê, que eu já falei da televisão, mas do alimento que a gente come? Nós temos as 3 esferas, né, Michel? Então, antes de falar de alimentação, nós falamos das 3 esferas. Nós temos a esfera do espírito, a esfera da alma e a esfera do corpo. Eu preciso alimentar as 3 esferas para ter força nas 3. Então, eu preciso ter congruência com aquilo que eu quero para minha vida. O que é alimentar essas 3 esferas? Como é que eu estou alimentando o meu espírito? Eu estou alimentando ele com conexão com Deus, da palavra, aumentando a minha fé, porque a fé, ela é exercida, tá? Deus, ele deu uma porção de fé para cada pessoa e cada pessoa pode multiplicar essa fé ou diminuir essa fé. Você sabe disso? Sim. Quem aqui sabe disso, coloca aí um coraçãozinho e tal. Quem não sabe disso, fala, eu não sabia disso. Que aí eu aprofundo um pouco mais sobre esse assunto. Todos nós nascemos com uma porção de fé e ela pode ser multiplicada ou diminuída, dependendo do seu comportamento. Aí nós saímos daqui da esfera espiritual e nós vamos para a esfera emocional. A esfera emocional é onde eu trabalho as minhas emoções, os meus desejos, tá? Quantas pessoas estão se alimentando exatamente de emoções negativas? Rancor, raivinha, mágoas, tá? Deixa eu só trazer para vocês o que significa mágoas. Mágoas. Mágoas significa má águas. Toda água podre é uma má água. Tudo que você guarda de ruim vai se tornar uma má água. Ou seja, você coloca uma água, olha aquelas águas que a gente pega e coloca no vaso e coloca as flores ali dentro. Flores lindas, maravilhosas, elas começam a apodrecer porque elas são má águas, elas estão paradas ali criando germes, criando bactérias e apodrecem. E aí cria aquele lodo, cria aqueles fungos, né? E quando você começa guardando isso dentro de você, essas mágoas, está apodrecendo. Vai desenvolver problema de saúde, vai desenvolver depressão, vai desenvolver ansiedade, vai desenvolver síndrome do pânico, vai desenvolver um monte de doenças, tá? Que a pessoa depois fala assim, não sei por quê. Você está guardando mágoas dentro de você, ao invés de se conectar. Olha como é que eu libero e solto isso. Eu me conecto na fonte, a fonte jorra dentro de mim, me fazendo liberar perdão, e eu vou então mudar as minhas emoções, mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, perdoando
essas pessoas e andando. Porque quando eu perdoo, eu tiro um saco de dentro de mim, de cima de mim, que é um peso que me impede de andar. Tá? Então, saber como eu estou alimentando as minhas emoções. Eu posso estar ali, como eu falei para você, quantas vezes eu sentava e colocava aquelas músicas, nossa, que me puxava para baixo de um jeito, eu me direcionava de forma intencional para um campo energético baixíssimo, de baixa intensidade, de baixos recursos. E eu não tenho como sair dali se não for, de fato, com a ajuda de uma outra pessoa. Ou seja, quanto mais eu vibro baixo, menos energia eu tenho para prosperar, sabe? Para fazer qualquer uma outra coisa. Eu deixo de ser criativo, eu deixo de ter vontade e perspectiva de vida, eu deixo de pensar que eu, de fato, eu tenho a capacidade, porque eu começo a me ver uma pessoa tão inferior, porque eu estou sustentando ali a minha mediocridade, tá? Então, o que é que nós precisamos fazer? Saber como direcionar as emoções para o lugar certo da forma correta. E o corpo? O corpo, para alimentar o corpo, nós precisamos escolher bem aquilo que eu vou colocar dentro de mim. Eu alimentei o meu espírito, alimentei a minha alma. O meu corpo é tão importante quanto. Porque sem essa máquina aqui, o espírito não tem acesso a outros lugares. Porque o espírito precisa do físico, o espírito precisa de matéria para chegar aos lugares, para acessar e para construir. O corpo, ele é o escravo do propósito. Então, quando eu entendo isso, eu vou colocar o meu corpo trabalhar de forma consciente, tá? Consciente e inteligente. Hoje eu até falei que eu quero que vocês escrevam sobre isso, tá? Escrevam aqui se vocês entenderem. A partir de hoje, ser consciente, inteligente e intencional. CII. CII, tá? Essas 3 palavrinhas. CII. Ter consciência, ser inteligente e ser intencional. E isso vai fazer toda a diferença em tudo que você quiser fazer. Ser consciente, ter consciência. Eu estou comendo isso aqui vai me levar para que lugar? Eu vou comer um pote de sorvete porque eu estou depressivo, meu namorado me largou e vou encher a pança de sorvete. Vai desenvolver o que em mim? Eu vou alterar o meu colesterol, o meu nível de glicose vai para o alto, eu vou engordar, eu vou ficar... Vai servir de quê? Ou seja, eu tenho que ter a consciência. Aí eu venho e trabalho a inteligência. Eu falo, cara, comer isso agora vai resolver. Mas e depois? E se eu tivesse, ao invés de comer um pote de sorvete, colocasse o tênis no pé e fosse correr? Ia resolver? Ia. Então, é você ser inteligente e intencional naquilo que você quer fazer. Escolher descascar mais e desembalar menos. Produtos embalados faz mal para a sua saúde. Produtos que têm açúcar faz mal para a sua saúde. Produtos de conserva faz mal para a sua saúde. Comece a ter inteligência para você dizer não para essas coisas. Então é sobre você saber o que é bom e o que é ruim, escolhendo os nutrientes certos para cada esfera do de você. Você é espírito, alma e está tendo uma experiência num corpo. Fez sentido para vocês, gente? Sim, com certeza. Porque o alimento, né? Esse alimento faz toda a diferença. Porque a sua vida inteira, né? É o que você falou lá, da raiz. Às vezes no celular e até em tudo. Porque pra você ver, eu até compartilhei ontem com meu vizinho. Lá na minha infância, eu não sei se eu compartilhei isso com você, Fátima. Lá na minha infância, minha avó só contava história de terror para mim. Ou seja, eu não via minha avó como a minha avó. Tanto é que quando ela faleceu, eu vi o caixão e aquela mulher era como se fosse ninguém para mim, era um nada, entendeu? E aí, ela instalou medo lá quando eu era criança, eu tinha acho que 10 anos ou menos. Quando meus pais saíam como casal, eles deixavam a gente na casa dela. Só que ela deu o melhor que ela tinha. Ela provavelmente ela recebeu isso dos pais e esse foi o melhor. Essa era a forma de cuidar, então ela contava história de terror. E aí eu fui quebrar isso há uns 3, 4 anos atrás.
que eu descobri que eu fui uma pessoa medrosa na minha vida, eu tinha medo de arriscar, eu tinha medo de fazer alguma coisa e dar errado, porque esse medo foi instalado lá. Então, olha o tanto que às vezes você pensa, nossa, mas uma coisinha, isso aí não é nada, Michel, isso aí é besteirinha. Mas uma coisinha lá na sua infância vai influenciar a sua vida inteira, até relacionado, como a gente está falando aqui de vida ilimitada, riqueza sem limites, a sua vida financeira, talvez a sua vida lá, a sua família, como que foi? Foi escassa? Aquele ambiente era muito trabalho, muito esforço, e até um código que eu peguei com a Fátima, que você nunca vai conseguir ser tipo ilimitado, ser milionário e bilionário, se você só trabalhar duro, porque o trabalho duro nunca, é igual ela falou lá, se fosse o trabalho duro fosse de fato ser milionário, os trabalhadores de cana eram milionários. Mas não, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que trabalhar com a minha mente e em todas essas esferas. Você vê, eu fui lá, ressignifiquei isso, né, que eu tinha da minha avó, e eu fiz um concerto com meu pai, porque meu pai, a mãe dele era a heroína dele. Então, lá na terapeuta, teve um momento que eu, de frente ao meu pai, eu falei isso, ó, pai, eu como criança, eu cresci com medo a minha vida inteira, e quando eu vi a minha avó lá morta, lá o caixão, aquela mulher para mim não era nada, eu não tinha sentimento nenhum por ela. E aí eu ressignifiquei, e na hora eu pedi perdão para ele, tudo. Então aí você faz esse conserto, porque é até muito importante isso aqui, porque na hora que você estava falando lá de intimidade com Deus, aquela frase lá, né, que como é que é? É o símbolo da cruz, né? Eu tenho que ter intimidade com Deus, mas com o próximo. Tem muitas pessoas que você falou, se eu tiver rancor do meu próximo, eu tenho raiva do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, com certeza você não consegue se relacionar com Deus, porque isso é uma coisa de paternidade. O que você tem para falar aí para quem tem essa dificuldade? Que a pessoa às vezes, não, eu falo com Deus todo dia, mas ela odeia, ela tem raiva, tem rancor das pessoas. Enquanto eu não resolver aqui, eu não vou conseguir, de fato, ter uma conexão de verdade com ele, né? Está muito ligado ao que eu falei agora, sobre mágoas, tá? Sim. Então, assim, como é que eu curo as mágoas? Me conectando na fonte. Então, se você ainda está cheio de rancor, se você ainda está cheio de medo, se você ainda está cheio de ódio, se você ainda não consegue desenvolver amor pelo próximo, você nunca dentro... Olha só o que eu vou te falar, tá? Eu não te conheço. Eu não te conheço, mas eu vou ousar falar que se você carrega mágoa dentro de você, você não tem amor por Deus. Porque se você não consegue amar a pessoa que você enxerga, a pessoa que está diante de você, não tem como, tá? Você amar aquele que você não enxerga. Então, o símbolo da cruz, que o Michel acabou de falar, é o seguinte, a cruz é assim, né? Assim, né? Então, o que é? Eu me conecto com o céu e transbordo na vida de todas as pessoas que estão ao meu redor. É horizontal, vertical e horizontal. Tem que ser. Se não for desse jeito, o meu amor ele precisa ser vertical e horizontal. Caso contrário, eu vou estar mentindo todos os dias, tá? É fingir que você está servindo. Servindo quem? Servindo ao seu egoísmo, servindo a você mesmo, para você dizer, não, eu sou. E você não está passando de um religioso. Tá? Para dizer, eu vou para a igreja, eu estou fazendo, eu estou servindo. Servir de verdade é quando você serve ao próximo. Tá? De que forma você pode servir ao próximo? Você pode servir ao próximo de tantas formas, dando ouvido. Sabe, quando eu falo dar ouvido, não é você sair se metendo, sendo um mexeriqueiro. Quantas pessoas que saem ali batendo na porta do vizinho para saber da vida do outro? Não é sobre isso. É você perceber que alguém está precisando de um ombro amigo. Você está ali do lado só para ouvir. Eu queria dar o meu conselho. Não, ele te pediu o conselho? Não, se ele não te pediu o conselho, você não é a pessoa indicada para aconselhar. Eu sou uma das pessoas mais contra conselheiros. Você sabe por quê? Porque quando o conselho ele é pago, eu tenho uma responsabilidade com aquele conselho que eu estou dando. Então, assim, todas as pessoas que vêm até a mim e que estão passando ou por consultoria ou por mentoria minha, eu tenho uma responsabilidade no crescimento dessa pessoa. Então, ela me procurou porque eu, de fato, vou fazer a transformação para a vida dela. Agora, simplesmente chegar e meter o bedelho ali para falar o que eu acho, no meu achismo,
Eu não faço isso, eu não saio da minha casa nem para a vida da minha mãe, nem para a vida do meu pai, nem para a vida dos meus irmãos, porque eu não gosto que faça com a minha vida isso. Eu não gosto que as pessoas cheguem na minha vida para me dar conselhos. Conselhos construtivos de pessoas que não constroem nada. Então, assim, não aceite, tá? Se você quer um conselheiro, pague por um. Esse sim vai ter responsabilidade com o seu crescimento. Sim. O amor nasce também aqui, do nosso amor próprio. Se a gente não ama, não tem como dar amor ao outro. Exatamente isso, Sara. Exatamente isso. Para você, olha só, o tanto que é sério essa questão de amor, dá pra gente fazer aí uma live ou várias lives só falando sobre isso, tá? O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Então, quando você tem medo, significa que você ainda não acessou o verdadeiro amor. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E ela fala sobre isso lá em João 4,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Fátima, mas eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de morrer, tenho medo dos meus filhos. Pode mandar pergunta. Tenho medo dos meus filhos sofrer isso, tenho medo. Tem gente que só sabe falar o nome e tenho medo. Acesse o amor. Acesse o verdadeiro amor. Você acessando o verdadeiro amor, esse medo vai embora. Tá? Então, quando eu me sinto amada por Deus, eu tenho tanta confiança de que Ele me ama, de que Ele está cuidando, de que Ele está fazendo, que as outras coisas ao meu redor, eu sei que não são, sabe, maiores do que Deus. Então, assim, eu coloco Deus no lugar em que Ele deve estar. Ele é maior que tudo. Então, se Deus ele está comigo, se Deus me ama, se Deus está me cuidando, se Deus está me protegendo, nada ruim vai me acontecer. Sim, pode mandar pergunta aqui, ó. Quem tiver pergunta. A gente vai encerrar e também, fazer né, o convite para tá... Sim, vamos encerrar, sim. Fazer o convite ao pessoal, você que está aqui ainda não participou de nenhuma aula lá do Clube dos Limitados, né? Toda quarta-feira, às 4 horas do Brasil e às 20 horas aí da Europa, a gente tem o Clube dos Limitados lá no link da sua bio, eu não pus ainda não, né? Para a pessoa cair direto no grupo. Não sei. Você tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Não. Eu não sei. Não pus, não. Eu vou colocar lá, porque o pessoal, essa aula é uma vez por semana, que é exatamente isso, para você acessar o ilimitado. Eu não sei nem qual que é o tema, mas a gente vai fazer a enquete lá para saber qual que é o tema que você mais está precisando. E principalmente, como que você faz para acessar esse ilimitado? Até na parte que você estava falando, você tem que ter ambiência. Hoje eu gravei um vídeo lá também, a importância da ambiência, porque, por exemplo, hoje eu tenho conexão com a Fátima, ela alcançou o milhão dela aos 28 anos, então eu, de fato, estou com contato, convivo com uma pessoa que, de fato, viveu isso. Então, por exemplo, você talvez está num lugar que você ainda não alcançou, você tem que ter a ambiência, ou seja, eu conversar com uma pessoa, ter, de fato, a hora que você conecta com a pessoa que já está lá, você vai ver, nossa, se ela fez, eu também consigo. Então, é a respeito da ambiência, porque talvez o ambiente que você está é aquela frase. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Pode ser um ambiente tanto físico quanto online, internet. O que você consome vai ser aquilo que vai governar os seus pensamentos, a sua mentalidade. Você está numa mentalidade onde que se você vai falar assim, nossa, eu vou ser milionário, vou ser uma pessoa de sucesso, e lá todo mundo joga um balde de água fria, esse é um ambiente errado para você estar, porque você tem que estar num ambiente de crescimento, que é o que a gente faz lá no Clube dos Limitados. O tempo todo, a Fátima, através até das aulas, tudo, não só dela, ela está trazendo especialistas, várias pessoas da área, para ativar em você querer sair dessa zona de conforto e viver o extraordinário de Deus. Porque, infelizmente, a maioria da população está vivendo uma vidinha medíocre. Eu quero só um carrinho, uma casa, eu vou esperar minha aposentadoria e viver assim. Cada um tem a vida que merece. Então, se você teve acesso a isso, você tem que pagar o preço, que da mesma forma você paga o preço na hora que o seu filho ou alguém te pede um presente, você fala, não, mamãe não tem dinheiro, a mamãe está apertada. Esse é o preço que você está pagando, de ficar mal emocionalmente, porque você não tem condição. E até quando você vai ficar inventando historinha, desculpa, vai falando que você não é capaz, você é capaz sim, você é imagem e semelhança de Deus. O extraordinário de Deus já está aí dentro, você tem que ativar isso e principalmente andar com quem vai, de fato, fazer você persistir, não é só começar e parar, porque às vezes na sua vida inteira você está raso.
Ah, eu começo, assisto uma aulinha ali e não aplico. Você tem que aplicar. Que eu andando com a Fátima desde, acho que desde abril, né, Fátima? Desde abril eu já, assim, estou aprendendo muito, a gente está crescendo muito e é isso. Quando um estava aí para baixo, o outro vai lá, um puxa o outro, que é isso aí, é a energia e principalmente é o foco. Deus transbordando, usando a gente para ser um canal na sua vida, entendeu? Então, quero agradecer aí pela live, vou deixar as últimas palavras aí para a Fátima, que eu sei que eu falei muito. Tá? Muito obrigado aí por essa oportunidade, Fátima. Obrigada a você, Michel, pelo convite. Obrigada mesmo. Obrigada às pessoas que estiveram aqui com a gente. Eu vou encerrar porque eu tenho um compromisso agora, tá? Senão a gente podia continuar, mas eu tenho um compromisso. Eu quero falar para vocês que tudo nessa vida parte de um princípio de uma decisão. Decida para onde você quer ir, o que você quer, como é que você se vê, tá? Então, se você tiver como notar, note quem é você e faça uma carta, tá? Se definindo, quem é você de fato? Eu vou me descrever para você. Isso é uma forma, isso é uma ferramenta poderosa que eu aprendi quando eu fiz coaching, tá? Quando eu fiz a formação em coaching, é uma das ferramentas que eles mais indicavam, que é o eu sou. Levantar todas as manhãs e fazer 50 afirmações de eu sou. Você vai para frente do espelho, tá? Você pega, se põe numa posição e fica repetindo para você: eu sou filha amada, eu sou desejada de Deus, eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu nasci para isso, eu sou poderosa, eu sou capaz, eu sou. E você vem trazendo esse eu sou com várias características, não é eu vou ser, não é eu serei, não é eu era, não, é eu sou. O eu sou, ele tem poder. Quando você vai lá na Bíblia, tem uma frase: o grande eu sou. Quem é o eu sou? É Deus em você, tá? Então, comece a trazer essa ferramenta diariamente, se posicione de forma correta, tá? Coloca as mãozinhas, eu não tô nem podendo levantar o braço assim, me deu uma dor. Eu fiz cirurgia e eu não estou podendo mexer muito. Então, você coloca as mãos aqui, levanta os ombros, levanta o corpo e fala diante do espelho: eu sou filha amada, eu sou coerdeira com Cristo, eu sou poderosa, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou. E vai criando, vai criando, vai criando, vai trazendo. Tudo isso vai quebrando aquelas crenças de incapacidade, de não merecimento, de vitimismo, todas essas coisas pequenininhas que ficavam lá atrás te prendendo, isso vai ficando para trás, porque você vai internalizando esse eu sou em você. Faça isso durante todas as manhãs. Aproveita e escreve também, fala como eu quero estar, como eu estarei de hoje a 6 meses. Como eu estarei de hoje a 1 ano. Coloca a data. Hoje é que dia? Hoje é dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro de 2023. No dia, quanto que dá daqui 6 meses? Daqui, dia 9 de fevereiro de 2024, como eu estarei? Eu estarei assim, com uma casa nova, um carro novo. Como eu vou estar me vestindo? Quais são os grupos que eu estou frequentando? E daqui 5 anos? Daqui 5 anos estou com uma empresa com tantos funcionários, e coloque isso em prática, coloque no papel onde você visualize e acredite de verdade. Fé é você acreditar naquilo que os teus olhos ainda não viram, mas o teu coração acredita, porque Deus já falou que existe. Tá? Então, esses dias para trás, eu estava mostrando com o Michel, eu fiz formação em 2018, se eu não me engano, e na minha formação de coach, lembra, Michel? Na minha formação de coach, eles pediam uma ferramenta, e nessa ferramenta lá, eu desenvolvi um desenhozinho, parece brincadeira, mas eu coloquei lá assim, ó, palestrar para 30 pessoas, gente, palestrar para 30 pessoas, escrever um livro e dar mentorias, alguma coisa assim. E eu sei, e o que está acontecendo hoje? Eu estou fazendo tudo isso. Eu estou com 2
livros escritos, tem um que vai ser lançado, o outro vai ser lançado daqui um pouco também. Então, assim, estou com 2 livros escritos, estou dando mentorias, estou já palestrando, já palestrei em 7 países só o ano passado. O que eu quero falar para você é que tem muito poder aquilo que eu verbalizo todos os dias ao meu respeito. Então, não deixe, sabe, de exercer a fé. Coloque a sua fé em ação, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tirar um print aqui. Vamos sim. Sim, pode falar. Tirar o print aqui e cada um de vocês também tira um print, marca eu e a Fátima e escreve qual que foi a frase, o que foi mais impactante nessa live. Aí foi. Muito obrigado mesmo, Michel. Foi maravilhoso. Vamos ter que repetir mais vezes essas lives, tá? Uhum. Eu estava meio sumida aqui do Instagram, das lives do Instagram, né? Tanta correria, tanto projeto, tanta coisa acontecendo que, de fato, a gente vai deixando algumas outras coisas. Mas vamos voltar pelo menos uma vez por semana, trazendo essas lives aqui de perguntas e respostas. E aproveitando, nós vamos fazer um post, tá? Lá embaixo, ou melhor, o Michel já fez um post de live, né, Michel? Hoje de manhã. Só vão lá no meu feed e escreva assim o tema para a próxima live. Você vai escolher o tema para a próxima live. E dependendo do tema que você escrever, a semana que vem estarei eu e o Michel novamente aqui trazendo para você aquilo que você escolheu, tá bom? Então, quem vai escolher o tema vai ser você. Certinho. Só isso? Só isso. Beleza. Tchau, com Deus. Obrigado a cada um que entrou aqui. E até o próximo vídeo. E vocês assistem, eu vou marcar a Fátima aí. Vai ficar salva aí no Instagram dela. Quem que não conseguiu ver tudo, lá vai estar o replay, certinho? Muito obrigado aí a todos e até o próximo vídeo.